Olha aí, meu amigo, notícia 1º de abril. Não, não é mentira, é verdade. A partir do dia 1º de abril, o preço do diesel vai cair 17 centavos. Pois é, meu amigo, a Petrobras conseguiu fazer isso um pouquinho depois de ter reajustado o preço de combustíveis. Foi em fevereiro, né? Depois teve o aumento do ICMS. E você sabe muito bem qual que é o problema nessa história. Isso é altamente, né? Aumentar preços de combustíveis ou permitir que eles subam é algo absurdamente ruim para o capital político de qualquer candidato, qualquer pré-candidato que seja. E como o Lula já está lascado nesse negócio de matéria econômica, inflação e tudo mais, pois bem, né, meu amigo, é claro que ele se preocupa muito com esse negócio do preço dos combustíveis. E aí qual que é a alternativa que ele adotou? Baixar na marra o preço do diesel. Que na verdade, se você olhar a paridade de poder de compra do preço internacional, você vai ver que de fato a Petrobras estava praticando um preço mais alto, sim. Só que a gente tem que olhar a coisa por outro prisma e a gente vai olhar hoje neste vídeo, vamos esclarecer esse ponto. Será que isso aqui é correto? Será que isso aqui é viável? Será que isso no longo prazo não vai comprometer as finanças da empresa? Vamos conversar então sobre esse assunto. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? E não é pegadinha de 1º de abril. Estou gravando esse vídeo no dia 31 de março, ok, mas essa medida passa a valer no dia 1º de abril, que é o dia em que você deve estar assistindo esse vídeo, pelo menos é o dia que eu pretendo publicá-lo. Então, a Petrobras anunciou que vai reduzir 17 centavos no preço do litro do diesel, o que é uma redução considerável, sem sombra de dúvidas. Não reverte toda a alta que teve, não. A alta do reajuste que foi feito, a alta do ICMS ainda não reverte, mas ainda assim é uma queda, sem sombra de dúvidas, que vai ter uma repercussão grande no Brasil, não só no cara que vai encher o tanque do carro, do caminhão dele, que seja, mas para todos os produtos brasileiros, porque tudo nesse país, como eu sempre gosto de dizer, viaja em cima de caminhão, em cima de carreta. Então, tudo depende do preço do diesel no Brasil. Na medida em que o diesel tem uma queda de preço, uma redução no seu preço, o preço dos fretes tende a cair também. Logo, o preço praticado ao consumidor final segue esse mesmo padrão, acaba tendo de fato a possibilidade de ser reduzido por causa de custos menores na cadeia produtiva. Então, de maneira geral, isso aqui tende a ajudar a arrefecer o índice inflacionário, que está muito elevado, diga-se de passagem. Então, a Petrobras fez esse anúncio, é um anúncio oficial de fato, né? Então, o preço médio do diesel A vai cair para R$ 3,55, uma queda de 4,78%, né? Isso aqui também vai impactar o diesel B, que é composto aqui por... é batizado igual a gasolina é batizada com álcool. No caso, o diesel, que é vendido nos postos, é o diesel B, que é batizado com biodiesel. Então, 86% desse valor aqui do percentual de composição do diesel B é o diesel A. 14% é o biodiesel. Então, essa queda aqui não vai ser sentida inteiramente pelo consumidor final. Na verdade, vai ser 15 centavos a menos para cada litro do tal diesel B, que vai cair aí para R$ 3,05. Ainda assim, uma queda. Não dá para negar de fato. E a verdade é que, considerando dezembro de 2022 para cá, finalzinho do governo Bolsonaro, período de transição para cá, a Petrobras conseguiu reduzir o preço do diesel nas distribuidoras na casa aqui de 21% praticamente. Só que isso aqui, de maneira geral, né, 94 centavos por litro é o total da queda que foi auferida de lá para cá, de fato, né? Então, essa redução ainda não reverte totalmente o aumento que foi feito em janeiro daquele ano lá, né? E também a questão dos impostos. Isso é importante frisar. Os impostos pesam muito nessa história. Mas, de maneira geral, é tudo que o governo Lula gostaria de ver na prática sendo aplicado. Isso vai dar uma redução boa no índice inflacionário de abril, sem sombra de dúvidas. E vai ter um impacto em cascata que vai ser sentido em algum momento, de fato.
Agora, a grande questão realmente é a provocação que eu fiz no início desse vídeo, que vai ser bom para a imagem imediata do Lula. Eu não tenho dúvidas a esse respeito, mas é viável para a Petrobras? Vamos falar sobre isso agora. E pois bem, a verdade é que, conforme eu falei, a gente tem a análise aqui da Abicom, que sempre fornece esse relatório de paridade do preço internacional. Todo dia eles fazem isso. Esse aqui é de hoje, então, 31 de março, o dia que eu estou gravando esse vídeo. E aqui nesse gráfico tem o resumo dessa paridade. Então veja que a gasolina está defasada ainda 7 centavos, está sendo vendida abaixo do preço internacional. Veja que houve uma queda no barril de petróleo, porque essa defasagem já esteve pior, né? Olha a defasagem da gasolina aqui, o quanto que já esteve pior. Chegou aqui, né, no governo Lula, a ser negociada a 80 centavos por litro a menos do que deveria. Pois é, essa é a situação da defasagem da gasolina. O diesel também já teve uma defasagem nessa faixa aí, mais ou menos em janeiro desse ano. No final de janeiro desse ano estava muito defasado. Agora, o que acontece, né? O ponto principal é, o diesel já tinha ultrapassado essa linha aqui que é da paridade. Ou seja, o óleo diesel A está sendo aí negociado nos polos da Petrobras 8 centavos mais caro do que o preço de paridade internacional. Então a Petrobras começou a ganhar um pouquinho de dinheiro nessa história. E, em tese, isso aqui deveria ser normal dentro daquele plano de abrasileirar os preços dos combustíveis. Qual que é a ideia por trás disso? Que foi tema de muitos debates aí, foi tema de queda de ministro, de presidente da Petrobras também, que o Jean Paul Prats rodou por causa disso. Essa estratégia, que é péssima, diga-se de passagem, foi abandonada pelo governo Temer, foi abandonada pelo governo Bolsonaro, uma estratégia péssima para a Petrobras. Assim como é péssima essa estratégia de investimentos em fábrica de fertilizantes, refinaria de corrupção, essa coisa toda que a gente tem visto aí. Mas esse negócio de abrasileirar os preços funciona da seguinte forma. Estabelece-se um preço aqui no Brasil padrão para o diesel, para a gasolina, e quando o mercado lá fora está com um preço mais elevado, o barril do petróleo está alto, a Petrobras segura o preço internamente, que ela consegue fazer isso, arcando com o prejuízo de comprar mais caro o combustível, vender mais barato aqui no Brasil. Então ela arca com isso durante um tempo. Só que quando o barril do petróleo ficar mais barato e o preço base, o preço alvo aqui no Brasil ficar acima do preço praticado lá fora, a Petrobras, em tese, não iria reduzir esse preço. Para quê? Para repor o prejuízo que teve lá. Ela teria lucro para compensar o prejuízo que ela auferiu nos momentos em que o preço de paridade internacional estava negativo. Então, uma coisa compensaria a outra. E é claro que isso não faz o menor sentido, porque você não consegue prever quanto tempo que o barril do petróleo vai ficar mais elevado, quanto tempo que ele vai ficar mais baixo, para você saber se vai haver compensação suficiente de fato, ou eventualmente se o brasileiro não vai ficar pagando um combustível mais caro sem necessidade. Acontece que isso não funciona, meu amigo. Por quê? Quando o preço está alto, quando o comércio lá fora está puxando o preço para cima, a Petrobras arca com prejuízo. O governo manda a Petrobras arca. Até quando ela consegue. Teve que abrir o bico em fevereiro desse ano, porque olha aqui para onde que estava indo a defasagem. Então tem como manter isso indefinidamente. Então teve que repor uma parte disso aqui também, porque não aumentou 80 centavos, não. Não compensou totalmente essa questão aqui. Só que depois o preço do barril do petróleo, dos combustíveis, começou a cair. Então foi se aproximando do preço de paridade internacional. Agora era a hora da Petrobras segurar o preço no mesmo patamar e começar a ter lucro em cima desse comércio, desse spread do valor, vamos colocar assim, para compensar os problemas de caixa que ela teve, principalmente no último trimestre, que ela teve prejuízo. Mas é claro que o governo Lula não vai deixar. Então, no momento de ter prejuízo para manter a estratégia, aí a Petrobras pode. No momento de ter lucro para compensar o prejuízo anterior, aí a estratégia muda. Caiu o preço, estamos acima do preço de paridade internacional, vamos cortar, então tem margem para cortar o preço e a compensação do lucro. Não vai acontecer. Agora veja que o preço está positivo, entre aspas, no Brasil, em 8 centavos.
Quanto que a Petrobras vai cortar? 17 centavos. Vai voltar a ficar no prejuízo de novo. Nem para o governo Lula ter a hombridade de seguir o preço de paridade internacional, dar o corte em cima dos 8 centavos para ficar estabilizado. Não, parece que o cara quer ferrar a Petrobras de fato. Mas a verdade é que ele não tem alternativa. Ele está definhando nas pesquisas por matéria econômica, especialmente. O que ele tem que fazer? Atirar para todos os lados para se manter relevante do ponto de vista do capital político. Infelizmente, ele vai quebrar a Petrobras nesse meio tempo. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.